O casamento é uma das alianças mais sagradas estabelecidas por Deus, uma união sagrada que reflete seu amor pela sua igreja. Quando duas almas se unem no casamento, elas espelham o relacionamento entre Cristo e sua noiva, a igreja, unidos no amor, na fidelidade e no propósito. No entanto, assim como Deus ordenou que o casamento fosse um símbolo do seu plano divino, existem forças, tanto externas quanto internas, que buscam distorcer e desafiar essa aliança. Entre essas forças, os pecados sexuais dentro do casamento estão entre os mais destrutivos. Esses pecados não apenas entristecem o Espírito Santo, mas também ameaçam destruir a intimidade espiritual, emocional e física que Deus projetou para o casamento. Neste vídeo, exploraremos os pecados sexuais que Deus condena no casamento. Analisaremos suas implicações espirituais e examinaremos por que eles devem ser evitados a todo custo. Vamos caminhar juntos por essas verdades, guiados pela Escritura e pela sabedoria daqueles que dedicaram suas vidas a compreender a mente de Deus. Número 1. Adultério, a maior traição. O adultério, em seu sentido mais profundo, não é apenas um pecado, é a traição suprema, uma ferida ardente no próprio coração da aliança sagrada do casamento. Ao longo das Escrituras, Deus fala com clareza, condenando essa violação. O mandamento ecoa no coração de cada crente: não cometerás adultério. Essas palavras não são meras sugestões morais, mas declarações divinas que ecoam o peso da eternidade. Cometer adultério não é apenas quebrar a confiança entre os cônjuges, mas desconsiderar completamente a promessa sagrada feita diante do próprio Deus, permanecer fiel em pensamento, palavra e ação. Na sabedoria dos Provérbios, as consequências dessa traição são claramente expostas. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, todo aquele que o faz se destrói a si mesmo. Sofrerá golpes e desonra, e a sua vergonha jamais se apagará. Isso não é um assunto trivial. A gravidade desse pecado não pode ser subestimada, se é um ato deliberado que não apenas mancha o relacionamento, mas também corrompe a própria alma daquele que o comete. É uma decisão imprudente que leva à destruição. Causa danos irreparáveis à dignidade, à reputação e à alma da pessoa. Mas por que o adultério é tão grave? Por que esse pecado é uma transgressão tão monumental? Porque o casamento, conforme Deus o criou, não é apenas um contrato social ou um acordo de conveniência mútua, é uma aliança espiritual. No casamento, Deus criou uma unidade profunda e sagrada entre marido e mulher. Essa união divina reflete o próprio relacionamento entre Cristo e sua igreja. Quando um parceiro trai o outro, essa unidade é destruída, o vínculo sagrado é quebrado. Gênesis 2h24 revela essa verdade profunda. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Cometer adultério é atacar essa unidade, trazer desunião onde Deus estabeleceu unidade, quebrar o vínculo divino que ele pretendia ser inquebrável. O adultério não é simplesmente um pecado contra o cônjuge, é uma ofensa que atinge o próprio trono de Deus. O rei Davi, após seu grave pecado com Batseba, não apenas reconheceu sua transgressão como uma ofensa contra outro ser humano. Suas palavras, ecoando através dos séculos, nos lembram da gravidade dessa traição. Contra-te somente, pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Davi reconheceu que todo pecado, especialmente o adultério, é, em última análise, um pecado contra Deus. Os danos causados pelo adultério são imensos. Ele não apenas destrói a confiança entre marido e mulher, mas também cria uma barreira entre o pecador e Deus. Ele introduz a morte espiritual no relacionamento, levando ao isolamento daquele que criou essa aliança desde o princípio. O adultério reverbera através do tecido da família, causando devastação muito além do casal. Os filhos são afetados, a família extensa é dilacerada e comunidades inteiras sofrem as consequências dessa traição profunda.
A confiança é corroída, e os efeitos desse pecado podem persistir por gerações. O adultério raramente começa com uma decisão impulsiva. Suas raízes estão nos pequenos compromissos, nos passos despercebidos que, aos poucos e de maneira insidiosa, levam alguém pelo caminho da destruição. Uma conversa aparentemente inocente, um desejo não controlado ou a falta de limites claros nos relacionamentos fora do casamento, essas são as sementes que, se não forem controladas, podem crescer até se tornar uma árvore frondosa de traição. Como C.S. Lewis observou poderosamente em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, o caminho para o pecado geralmente não é marcado por eventos dramáticos e catastróficos. Em vez disso, são os pequenos e quase imperceptíveis passos que nos desviam. Ele escreveu: na verdade, o caminho mais seguro para o inferno é o gradual, uma ladeira suave, macia sob os pés, sem curvas repentinas, sem marcos, sem placas de sinalização. Que verdade poderosa! O caminho para o adultério raramente é feito de decisões repentinas, mas sim de pequenos passos aparentemente insignificantes que lentamente corroem a alma. Proteger-se contra isso começa com o coração, a mente e os olhos. É necessário vigilância para manter os desejos sob controle, estabelecer limites e proteger a santidade do casamento. São essas pequenas decisões diárias que nos ajudam a nos manter fiéis ou nos levam ao caminho da infidelidade. Para evitar o caminho que leva ao adultério, primeiro é necessário nutrir o relacionamento com seu cônjuge. Invista na intimidade emocional e espiritual que os une. Orem juntos, busquem a orientação de Deus e se comuniquem abertamente. São nesses momentos sagrados de conexão que a força do casamento crescerá e a tentação da infidelidade perderá seu poder. Lembre-se, seu casamento não é apenas um contrato com outro ser humano, é uma aliança diante do Deus Todo-Poderoso. Convide Deus para os aspectos mais profundos do seu casamento, busque sua presença em cada conversa e confie nele para manter o vínculo entre você e seu cônjuge forte. Não permita que seu relacionamento se torne algo que possa ser quebrado com facilidade. Proteja-o como o presente sagrado que ele é. O adultério não é um simples erro ou uma falha trivial, é uma traição profunda, uma violação da aliança mais sagrada entre um homem, uma mulher e seu Criador. Mas há esperança. Se você se encontra à beira dessa tentação, volte agora. Nunca é tarde demais para buscar o perdão de Deus, curar relacionamentos quebrados e reconstruir a confiança que foi destruída. Esteja atento, guarde seu coração e convide Deus para proteger a santidade do seu casamento. O caminho pode ser difícil, mas com a ajuda de Deus, você pode caminhar com fidelidade, pureza e um amor profundo pelo cônjuge que Deus lhe deu. Número 2. Luxúria e o veneno oculto. A luxúria é um veneno silencioso e insidioso, algo que se enraiza no coração muito antes de se manifestar em ações. Enquanto o adultério é um ato externo de traição, a luxúria é a semente interna da qual cresce a raiz dessa traição. A luxúria não permanece apenas como um pensamento, ela se manifesta nos desejos do coração, infiltra-se na mente, eventualmente, corrompe a alma. Jesus, em sua profunda sabedoria, nos alertou sobre a gravidade desse pecado, dizendo: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher com desejo impuro, já cometeu adultério com ela em seu coração. Aqui, Jesus não trata apenas do ato externo do adultério, ele vai ao cerne da questão, mostrando-nos que o pecado começa na mente. A luxúria não é uma tentação inofensiva, mas uma grave violação do plano de Deus para a pureza e a santidade. Ela distorce o amor, transformando o que deveria ser uma bela e santa conexão em uma arma de destruição. A luxúria é o oposto do amor. Enquanto o amor busca honrar, valorizar e servir, a luxúria busca apenas consumir. Onde o amor une duas almas em uma unidade altruísta, a luxúria objetifica, reduzindo uma pessoa criada à imagem de Deus a nada mais do que um objeto para o prazer e a gratificação de outro.
Ela rouba a dignidade do indivíduo e desvaloriza a sacralidade do relacionamento que Deus planejou. Essa distorção não é apenas uma falha moral, mas também uma falha espiritual, pois desafia a própria natureza do amor de Deus por nós, um amor altruísta, sacrificial e puro. A luxúria é um destruidor silencioso, operando seu mal em lugares ocultos, onde pode crescer discretamente, sem ser questionada ou confrontada. Muitas vezes, é tão sutil, tão escondida, que quem a nutre pode nem perceber a profundidade de sua destruição até que o dano já esteja feito. Ela corrói a base dos relacionamentos desde casamentos até amizades e, por fim, cria um abismo entre o indivíduo e Deus. No contexto do casamento, a luxúria é uma força mortal. Ela destrói a confiança sagrada entre marido e mulher e cria uma divisão, um distanciamento emocional, espiritual e até físico. Quando um dos cônjuges alimenta pensamentos lascivos ou se envolve em comportamentos impulsionados pela luxúria, como assistir pornografia ou fantasiar com outras pessoas, é como se um véu fosse colocado sobre seu coração. Esse véu o separa do seu cônjuge e da unidade que Deus planejou para existir entre eles. A própria fundação do casamento, baseada na confiança mútua, no amor e no respeito, é abalada pela presença da luxúria. É impossível honrar e amar verdadeiramente seu cônjuge quando seu coração é puxado em diferentes direções por desejos pecaminosos. A pessoa a quem você prometeu sua vida se torna, em sua mente, apenas mais um objeto, não mais já amado, mas um mero meio de satisfazer seus próprios desejos. O resultado não é apenas uma traição ao seu cônjuge, mas também uma traição ao plano divino de Deus para a sua união. Além disso, a luxúria entristece o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 4:3-5, o apóstolo Paulo escreve: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com desejos impuros, como os pagãos que não conhecem a Deus. A luxúria entristece o próprio Espírito de Deus que habita dentro de nós. O Espírito Santo deseja nos ver transformados, vivendo vidas de santidade, pureza e honra. Mas quando cedemos à luxúria, entristecemos o Espírito e dificultamos o processo de santificação que Ele deseja realizar em nossas vidas. A batalha contra a luxúria começa na mente, onde cada pensamento pecaminoso se enraiza. O apóstolo Paulo nos chama a focar no que é puro, belo e louvável. Em Filipenses 4:08, ele nos exorta: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A luxúria próspera quando a mente é deixada sem proteção, mas a mente pode ser renovada e transformada pelo poder da palavra de Deus. A batalha contra a luxúria exige um esforço consciente e deliberado para levar cada pensamento cativo e torná-lo obediente a Cristo. Esta não é uma tarefa fácil, mas é o único caminho para a vitória. Para ajudar na luta contra a luxúria, aqui estão algumas etapas práticas. Aquilo a que você se expõe, seja na mídia, no entretenimento ou nas conversas, molda seus pensamentos. Evite situações e conteúdos que o levem à luxúria. Encha sua mente e seu coração com o que é puro e edificante. Uma das armas mais poderosas contra a luxúria é a gratidão. Agradeça regularmente a Deus pelo seu cônjuge, pelo presente do seu casamento e pela beleza do seu relacionamento. A gratidão promove contentamento e reduz o desejo de olhar para outras pessoas. Quando você aprecia a pessoa que Deus lhe deu, torna-se mais fácil resistir à tentação da luxúria. A luxúria é um veneno silencioso e próspera na escuridão do segredo. Compartilhe suas lutas com um amigo de confiança, mentor ou pastor. Encontre alguém que ore por você, o responsabilize e o ajude a caminhar em pureza. A batalha é grande demais para ser travada sozinho,
e as Escrituras nos dizem que devemos levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6 horas e 2 minutos. C.S. Lewis escreveu uma vez em Cartas de um Diabo a seu aprendiz: estamos sempre em todos os lugares diante da tentação, caminhando no fio da navalha entre o desejo avassalador pelo prazer e a busca silenciosa pela santidade. É nesses momentos de tentação que devemos fazer uma escolha: ceder ao veneno da luxúria ou buscar a santidade e a alegria que Deus nos oferece. A luxúria é um veneno oculto, silencioso, enganador e mortal. Ela começa no coração, mas logo afeta todos os aspectos da vida. É uma distorção do plano de Deus para o amor, um pecado que corrompe os relacionamentos e, por fim, entristece o Espírito Santo. Mas há esperança. Com a ajuda de Deus, podemos vencer a luxúria através da renovação da nossa mente, da proteção do nosso coração e da prática da gratidão. Podemos quebrar as correntes da luxúria e viver na pureza que Deus deseja para nós. Lembre-se, a batalha contra a luxúria não pode ser vencida com sua própria força. Somente pelo poder de Cristo, através de sua graça, podemos superar esse pecado. Confie nele para ajudá-lo, mergulhe em sua palavra e caminhe na liberdade que ele oferece. Sua vitória está em Cristo. Número 3. Privação sexual e um pecado de negligência. Na aliança sagrada do casamento, a intimidade não é apenas uma troca física, mas um vínculo profundamente espiritual, um dom divino que Deus criou para unir marido e mulher em corpo, alma e espírito. No entanto, a questão da privação sexual muitas vezes é ignorada ou negligenciada. Não se trata de uma transgressão ativa, como o adultério ou a luxúria, mas sim de um pecado de omissão, uma falha em cumprir os deveres e responsabilidades dentro do relacionamento. E pode ser tão destrutivo quanto, ou até mais, devido à sua sutileza. O apóstolo Paulo, em sua profunda sabedoria, aborda essa questão delicada em 1 Coríntios 7:3-5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa, e da mesma forma a esposa para com o seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Não se privem um ao outro, exceto talvez por mútuo consentimento e por algum tempo, para que se dediquem à oração. Depois, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. Aqui, Paulo destaca a submissão mútua dentro do casamento, onde tanto o marido quanto a esposa são chamados a suprir as necessidades um do outro fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A intimidade sexual é um dever sagrado, não uma moeda de troca ou uma mera necessidade física que pode ser retida arbitrariamente. É um ato que une e fortalece o vínculo matrimonial. Quando um dos cônjuges priva o outro da intimidade, abre-se uma porta para a tentação, o ressentimento e a fraqueza espiritual. A ausência dessa intimidade cria um vazio, deixando espaço para que o inimigo explore e desestabilize a unidade que Deus deseja para seus filhos. A privação sexual no casamento não é um ato neutro. Ela carrega profundas consequências espirituais e emocionais. Não se trata apenas de um distanciamento físico, mas também de uma retirada emocional e espiritual que pode causar danos significativos ao relacionamento. Quando um dos cônjuges se afasta sexualmente, o outro pode sentir-se rejeitado, indesejado e não amado. A falta de intimidade pode gerar sentimentos de solidão, insegurança e um crescente senso de alienação. Deixa-se um parceiro questionando se é suficiente, se realmente é amado e se ainda é valorizado pelo outro. Esse distanciamento emocional, se não for tratado, pode levar à amargura e ao ressentimento, duas forças que se opõem diretamente ao fruto do Espírito. Paulo fala sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5:22-23, onde escreve: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Quando a privação sexual é praticada, essas virtudes são comprometidas. Em vez de amor, há divisão. Em vez de paz, há tensão. Em vez de bondade, há amargura. O vínculo matrimonial, que deveria refletir o amor de Cristo pela sua igreja, enfraquece, e o inimigo encontra terreno fértil para semear a discórdia e a tentação. O plano de Deus para o casamento inclui um dar e receber mútuos, uma parceria onde ambos os cônjuges são chamados a cuidar e nutrir um ao outro. Essa troca mútua é essencial para manter a força e a unidade do relacionamento. Quando esse plano é interrompido, quando um cônjuge priva o outro da intimidade, o vínculo matrimonial se enfraquece. Isso não se trata apenas de uma perda de proximidade física, é um vazio espiritual que torna ambos os parceiros vulneráveis aos planos do inimigo. Na ausência de intimidade, a tentação de buscar satisfação fora do casamento torna-se muito mais forte. A privação da intimidade sexual não é apenas um assunto particular. Suas consequências são abrangentes. Afeta não apenas o casal, mas também a vida espiritual de ambos. Pode impedir que o casal caminhe plenamente na vontade de Deus, pois o vínculo matrimonial é parte essencial da missão compartilhada entre eles. Como C.S. Lewis escreveu em Cristianismo Puro e Simples: o ideal cristão não é apenas que amemos nossos vizinhos como a nós mesmos, mas que os amemos como Cristo nos amou. Amar como Cristo amou significa nos entregarmos completamente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente ao nosso cônjuge. Somos chamados a encarnar o amor sacrificial de Cristo, que está longe de ser egoísta ou de privação. Quando privamos nosso cônjuge, impedimos que o nosso casamento reflita esse amor. Se a privação sexual se tornou um padrão em seu casamento, não basta apenas tratar o aspecto físico. É necessário confrontar as questões subjacentes com humildade, oração e disposição para a cura. Comece buscando a ajuda de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa que pode trazer luz à escuridão dos conflitos não resolvidos, da distância emocional e das lutas pessoais. Peça a Deus para revelar as causas profundas da privação, sejam elas mágoas não resolvidas, falta de perdão ou feridas emocionais mais profundas. Convide o Espírito Santo para trazer cura, restauração e reconciliação. O próximo passo é a comunicação. A comunicação aberta e honesta é a chave para restaurar a intimidade em qualquer relacionamento. É essencial expressar seus sentimentos, necessidades e desejos ao seu cônjuge, mas também ouvir com empatia e compreensão. Você deve estar disposto a ouvir o coração do seu cônjuge também, a caminhar em seus sapatos e compreender seus medos e inseguranças. O casamento não é uma relação unilateral, é uma parceria onde ambos os cônjuges são chamados a servir um ao outro com amor e respeito. Nas palavras de C.S. Lewis: amar, de fato, é ser vulnerável. A vulnerabilidade é a porta para a verdadeira intimidade. É através da vulnerabilidade, deixando de lado o orgulho, o medo e a vergonha, que convidamos a cura para os nossos relacionamentos. Devemos estar dispostos a baixar as nossas defesas e buscar a restauração que apenas Deus pode fornecer. A privação sexual não é um problema menor. É um pecado de negligências, um pecado que pode ter consequências emocionais, espirituais e relacionais profundas. Ele enfraquece o vínculo matrimonial e abre a porta para a tentação, o ressentimento e a divisão. Mas há esperança. Ao buscar a Deus em oração, buscar a cura e se comunicar abertamente com seu cônjuge, a intimidade pode ser restaurada. O vínculo do casamento é uma aliança sagrada, e é através do amor mútuo, do respeito e do sacrifício que oramos o plano de Deus. Se você está enfrentando essa dificuldade, saiba que você não está sozinho. A graça de Deus é suficiente para restaurar o que foi quebrado. Ele deseja que seu casamento reflita seu amor, e ele o guiará na jornada de reconciliação e renovação. Confie nele para curar, renovar e fortalecer o seu relacionamento.
O amor dele por você e pelo seu cônjuge é inabalável, e seu poder para restaurar é ilimitado. Arrependimento é o primeiro passo para a cura. O arrependimento é o primeiro passo para a cura, mas deve ser seguido por uma comunicação honesta e aberta entre você e seu cônjuge. Se a intimidade sexual foi mal utilizada, a dor e a desconfiança não desaparecerão da noite para o dia. Ambos os parceiros devem estar dispostos a se envolver em conversas difíceis, expressando seus sentimentos, reconhecendo o dano causado e se comprometendo a reconstruir a confiança que foi quebrada. Isso exige vulnerabilidade. Significa abrir o coração, mesmo quando ele se sente exposto e ferido. Também é essencial buscar aconselhamento de fontes confiáveis. Um conselheiro cristão ou pastor pode oferecer orientação e oração, ajudando a navegar pelas complexidades de reconstruir um relacionamento que foi prejudicado pela exploração. Não há vergonha em buscar ajuda. Pelo contrário, é um ato de coragem, um passo em direção à cura. O desejo de Deus é que seu casamento seja um reflexo do amor dele por vocês, um amor incondicional, sacrificial e puro. O caminho para a restauração pode não ser fácil, mas é possível. Através da oração, do arrependimento e do apoio de outros, a intimidade pode ser recuperada não como uma arma, mas como o vínculo sagrado que sempre foi destinado a ser. Exploração sexual e abusando da intimidade para benefício próprio. A exploração sexual é um pecado grave que corrompe a própria base do casamento. Ela transforma o que deveria ser um reflexo do amor sacrificial de Cristo em um ato de controle, manipulação e ganho egoísta. Suas consequências são abrangentes, afetando não apenas a saúde emocional e espiritual do casamento, mas também a capacidade do relacionamento de cumprir o propósito divino de Deus. Mas há esperança. Com arrependimento, comunicação honesta e um compromisso em reconstruir a confiança, a santidade da intimidade pode ser restaurada. Que seu casamento reflita o amor de Cristo, um amor que é altruísta, sacrificial e puro. É através desse tipo de amor que a verdadeira unidade e comunhão podem ser alcançadas, e a dor da exploração pode ser curada. Tome coragem, pois a graça de Deus é maior que qualquer pecado, e seu amor pode redimir até mesmo as feridas mais profundas. Número 5. Pornografia e convidando a corrupção para a aliança. Na aliança sagrada do casamento, todo vínculo foi projetado para refletir a pureza, a confiança e a beleza do amor de Deus. No entanto, em nosso mundo atual, uma força sinistra mina silenciosamente essa união sagrada, essa pornografia. Ela atrai indivíduos para uma falsa sensação de gratificação, oferecendo um momento passageiro de prazer enquanto silenciosamente corrói seus corações, mentes e a própria base de seus relacionamentos. A pornografia não é apenas um entretenimento pessoal, ela é uma toxina espiritual que envenena a aliança sagrada do casamento. As palavras de Jesus em Mateus 5:28 são claras e impactantes. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher com desejo impuro, já cometeu adultério com ela em seu coração. A pornografia está longe de ser um pecado trivial se ela é um convite à corrupção. Uma corrupção da alma, da mente e da santidade do casamento. Ela distorce o plano perfeito de Deus para a sexualidade, reduzindo-o a mero prazer físico e ignorando as dimensões espirituais e emocionais mais profundas que Deus pretendia para a união conjugal. O que deveria ser um ato sagrado de intimidade, onde duas pessoas se tornam uma só carne, é manchado e transformado em algo vulgar e impuro. O alcance da pornografia é profundo e destrutivo, muito além do que os olhos podem ver. Suas consequências são espirituais, emocionais e relacionais, desgastando lentamente a base do relacionamento que Deus criou. A pornografia alimenta expectativas irreais, prejudiciais e degradantes sobre a intimidade. Ela engana o coração ao fazê-lo acreditar que a satisfação vem apenas de estímulos físicos, deixando um profundo vazio e insatisfação dentro do casamento.
O que antes era uma união sagrada e bela agora está contaminado por comparações impuras, onde a verdadeira beleza da intimidade torna-se secundária. Isso leva à desilusão, pois a conexão real e profunda entre os cônjuges é ofuscada por desejos superficiais e artificiais. Como uma corrente obscura, a pornografia prende indivíduos em um ciclo vicioso de dependência. Ela oferece um prazer passageiro, mais um que nunca é suficiente, se empurrando a pessoa a buscar mais e mais. O que antes era uma escolha torna-se uma compulsão, um vício secreto que rouba a liberdade que Cristo oferece. Isso impede a intimidade que deveria ser compartilhada entre marido e mulher e a substitui por uma força destrutiva. A confiança é o alicerce de qualquer casamento. Quando um cônjuge se entrega à pornografia, a mentira, a culpa e a vergonha substituem a comunicação aberta e honesta. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. O que antes era um vínculo transparente agora está manchado pela desonestidade e pela traição. Paulo escreve em 1 Coríntios 6:19-20. Vocês não sabem que os seus corpos são santuários do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Ao se entregar à pornografia, entristecemos o Espírito Santo. Nossos corpos, que deveriam honrar a Deus, tornam-se instrumentos de impureza. Esquecemos que não pertencemos a nós mesmos, fomos comprados por um alto preço. O Espírito Santo, que habita em nós, se entristece quando abusamos de nossos corpos dessa maneira. Nossa aliança com Deus e a santidade do casamento são quebradas quando permitimos essa corrupção em nossas vidas. Mas há esperança. Se você luta contra esse vício, saiba que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Você não precisa permanecer preso às correntes da pornografia. Há um caminho de saída, mas ele exige passos intencionais, passos de arrependimento, compromisso e renovação. A batalha pela pureza começa na mente. Em Romanos 12:02, somos instruídos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sua mente deve ser renovada pela verdade da Palavra de Deus. Medite nas Escrituras, permitindo que a verdade de Deus transforme seu pensamento. Concentre-se no que é puro, santo e bom. Preencha seus pensamentos com a beleza da intimidade como Deus a criou. A intimidade que você busca na pornografia só pode ser verdadeiramente encontrada no vínculo matrimonial. Invista tempo e energia em construir uma conexão emocional, física e espiritual com seu cônjuge. Priorize seu casamento, busque servir seu cônjuge de forma altruísta e cultive a intimidade que reflete o amor de Deus. A pornografia é uma força destrutiva, mas há esperança em Cristo. Ela ilude os indivíduos com uma falsa sensação de prazer, mas suas consequências são devastadoras, prejudicando corações, mentes e casamentos. Ela distorce a verdadeira intenção de Deus para a sexualidade e a intimidade. Mas através do arrependimento, renovação e da graça de Deus, é possível romper com esse vício. Você não está preso a esse pecado. Dê um passo na liberdade que Cristo oferece e permita que seu casamento seja um reflexo do amor sacrificial dele. A jornada para a liberdade não é fácil, mas é possível. Dê esse primeiro passo hoje e confie no poder redentor de Deus para restaurar o que foi quebrado. O casamento não é apenas uma instituição humana, é uma aliança divina estabelecida pelo próprio Deus. Que sua união seja protegida, fortalecida e guiada pelo amor sagrado de Cristo. Amém.